Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu não gravei vídeo, né? Eu estava num lugar bem difícil de internet, tá? Mas hoje a gente gravou aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre o último tema lá que a gente apresentou logo no início, que é a mobilidade urbana, tá? Desafio da mobilidade urbana, ok? Vamos lá. Bem, o que eu queria mostrar para vocês, a primeira coisa sobre mobilidade urbana, é que vocês não podem usar, não vão poder usar, né? Dizer que não tem lei, né? Então, eu trouxe para vocês aqui, a primeira coisa é que existe uma lei sim, tá? Essa lei aqui, ó, 12.587, 2012, que ela institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, tinha um decreto de 41, tá vendo? Olha quanto tempo levou para mudar, né? O último aqui era de 75, tá vendo? Aí fizeram essa lei aqui. Então, existe uma lei que trata da política nacional para todos os estados e municípios da mobilidade urbana. E aí vem falando, ó, que é um instrumento de política, depois vocês leem, quem quiser, né, tiver interesse. E qual o objetivo? Ó, integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria de acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município. Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando de deslocamento, né, locomoção dos transportes e o acesso, né, e a locomoção das pessoas e cargas, tá, dentro das cidades. Aí ele fala algumas coisas aqui, ó, e aí fala, ó, qual o objetivo? Ó, contribuir para o acesso universal à cidade, ou seja, todo mundo, fomento, concretização das condições que contribuem para a efetivação dos princípios. Aí vem falando, ó, por meio de planejamento, ó, gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, ou seja, existe um sistema nacional, né, que trata sobre esse assunto. Aí ele vem, ó, o Sistema Nacional é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviço, de infraestrutura. Infraestrutura é a parte física, né, que a gente tem, que garante o deslocamento das pessoas e cargas do território do município. Aí são modos de transporte, motorizado, não motorizado, ou seja, a pé, andar também é uma locomoção, tá? E aí ele vem falando aqui de várias coisas, depois se vocês quiserem, vocês olham para o vídeo aí e vocês vão ver tudo que Eu peguei só alguns artigos aqui, tá? Vamos ver esse outro aqui também, que é importante. Ó. Qual o objetivo dessa política? Ó, reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. Lembra que eu falo que desigualdade social sempre tem? Ó. A própria política fala que deveria reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. Tá? Aqui vem falando outras coisas, ó, melhorar as condições das pessoas, de acesso, desenvolvimento sustentável, isso aqui pode cair, falar, né, que os equipamentos de locomoção devem ser sustentáveis, andar, bicicleta, né, ao invés de carro que polui o meio ambiente, tá? Aí fala, ó, mitigar, né, diminuir os custos ambientais e socioeconômicos do deslocamento das pessoas e carga, né? Ó, consolidar a gestão democrática, ou seja, para todo mundo, né? Para a garantia de uma construção contínua, de mobilidade urbana, tá vendo? Então, assim, já existe uma lei que trata sobre isso. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês também o conceito, tá? O que é mobilidade? A possibilidade de mover-se sobre as mais diversas formas pela cidade, associando esse entendimento aos veículos, às vias e toda a infraestrutura. Mesma coisa lá, né? Aí a gente vem aqui, ó, os centros urbanos, ou seja, as cidades, se valem por meio de transporte. Ele tem vários tipos de transporte aqui que a gente... Ó, ferry boat, tá vendo? Aquela barca que você vai pela água, né? Trem, barco, tem várias coisas, né?
Aí aqui também, ó, o direito à mobilidade urbana, urbana é na cidade, né? Tem a urbana e a rural, rural é no campo. A gente fala sobre mobilidade urbana nas cidades. É um componente do direito à cidade. Então, as pessoas têm esse direito. Ela faz parte aqui da forma como as pessoas têm que circular, tá? De forma adequada. E aí, a gente vem aqui também, dá uma lida nisso aqui, eu não vou ficar lendo, tá? Para a gente ganhar tempo aqui, mas vocês param o vídeo e dão uma lida para vocês entenderem. Então, a gente vai ver que a mobilidade urbana, o governo, o Estado brasileiro, o poder público, deveria garantir às pessoas esse deslocamento adequado, com qualidade, tá? Aí, o que a gente tem? Será que a gente tem isso? No Brasil, a gente tem isso, nas cidades, a gente tem um deslocamento confortável, adequado, a gente pode se locomover para qualquer lugar? Aí, eu trouxe aqui para vocês um mapa do metrô de Paris, na França, né? Vocês vão ver aqui, ó, quando você vai lá em Paris, a gente olha lá nos metrôs, a gente nem entende as linhas, é tanta linha, tudo se cruza, tá vendo? Você pode ir para qualquer lugar de metrô, você não precisa andar de carro. Aí eu botei aqui em contraste, ó, a linha do Rio de Janeiro, que é a que vocês conhecem. A gente tem duas linhas. Aqui você vai para tudo quanto é lugar, com linha para 14 linhas. O metrô de Paris tem 14 linhas de metrô e mais outras de trem, se interligam, é uma maravilha. Olha o Rio de Janeiro, tá vendo? Tem duas. E a gente tem uma saindo da Pavuna, que vai até o centro, aí passa em São Cristóvão, depois vai lá para Tijuca, e não atende todo mundo. A gente não tem isso aqui na Zona Oeste, por exemplo, do Rio de Janeiro. Não tem. Você não pode ir de metrô, você tem que pegar o trem para aí sim pegar o metrô. E a gente sabe como é que são os trens. Superlotados, ônibus superlotados. A gente tem os ônibus que a gente não tem, deveria ter ar-condicionado no Rio, que é super caloroso. A gente não tem. Ou seja, vocês sabem como que são, né, os meios de transporte no Rio para transportar as pessoas e as cargas também, né? A gente vê estradas mal conservadas, a gente tem transporte de carga, principalmente pelas estradas, né, por caminhões. A gente tem um mar imenso, mas o transporte das mercadorias, dos equipamentos, é tudo feito por estrada. Estrada o quê? Super cheia de buraco, né? Isso aí você tem um custo econômico, porque você tem a manutenção dos automóveis, e quem arca com isso são as pessoas. Então, o custo do transporte, do frete, fica mais caro. E aí, quem paga isso? Quem paga isso somos nós, né? Então, você vê que a mobilidade urbana, ela é um problema. Então, quando a gente for lá fazer o nosso projeto, vocês vão pensar quais os dois elementos que vocês iriam pensar que são as causas do desafio, né, da mobilidade urbana, que é o nosso tema, né, o desafio da mobilidade urbana. Aí eu fiz aqui uma introdução padrão, não vou ler aqui, vocês olhem, eu botei, ó, representa uma dos problemas na atualidade brasileira, né. E aí vem aqui, ó, qual o problema que eu botei? O nosso grande aqui, negligência do Estado. Eu botei a má distribuição de moradia. Isso aqui eu fiz lá no início, né, quando a gente estava falando de introduções, tá? Lá eu botei até a distribuição de moradia, que eu consertei aqui, que faltou assim, má distribuição de moradia, tá? E aí, o que tem a ver má distribuição de moradia? A gente vai ver lá, que eu vou explicar para vocês no parágrafo de desenvolvimento, que é quanto mais longe você mora das coisas que você precisa fazer, você mora mais longe de um hospital, do seu trabalho, né? Tem as pessoas que levam 2 horas para chegar ao teu trabalho, porque mora aqui. Quem mora mais lá para o centro, porque no Rio de Janeiro o emprego está onde? No centro da cidade, na Zona Sul, né? Principalmente no centro da cidade. Então, a má moradia, má que eu falo aqui, é você morar longe dos centros urbanos, longe de onde tem a mobilidade urbana melhor, né? Se você vai lá para Barra, para a Zona Sul, você tem uma mobilidade urbana melhor, porque você tem linhas de metrô, você tem ônibus, você tem o BRT, né? E a gente não tem isso aqui. Você tem barca, enfim. Os aeroportos estão aonde?
Tem um na ilha e tem um no centro da cidade. A gente não tem aeroporto aqui. Para a gente viajar, se deslocar, né? A gente tem que ir para bem longe, né? A gente tem que se locomover bastante, tá? Então, eu fiz esse aqui. Fiz um outro, aquele outro lá, ó, não só prejudica o indivíduo, como também toda a sociedade. Aí eu botei também aqui uma opção, seria a economia. Ao invés de vocês colocarem toda a sociedade, vocês podem colocar a economia. Nesse caso aqui ficaria até melhor, tá? E aí eu venho aqui, ó, negligência do Estado e a má distribuição de moradia. Mesma coisa, tá? Dá uma lida aí e ver se vocês conseguem entender aí a introdução que eu usei, no mesmo padrão que a gente está usando sempre. Aí uma outra aqui, ó, Constituição Federal. Aqui eu não usei repertório sociocultural, aqui eu estou usando, né? Só usei em cima. Bom, aqui eu estou falando, ó, estabelece, deve garantir o bem-estar de todo cidadão. Bem padrão, né? Bem coringão aqui. Entretanto, o problema da mobilidade coloca em evidência a negligência do poder público. Aí vem falando aqui, o poder público. Nessa área tem prejudicado a qualidade de vida de uma parcela da população. Estou explicando, tá? Minha tese é essa aqui. Assim, promover ações para mitigar essa situação se torna extremamente urgente. Eu estou falando aqui só que a negligência do Estado, né? Usei um argumento só, tá? Vocês podem fazer isso. É vocês colocar aqui um argumento, depois detalhar ele em duas partes. Dizer duas coisas pelas quais o governo é negligente. Aí, cada parágrafo de desenvolvimento, você vai colocar uma coisa. Bom, vem com novamente aquele, apesar do Brasil ser a 8ª economia do mundo, tá? A mobilidade urbana representa um dos maiores desafios. Nesse sentido, reverter o problema, a mesma coisa. Ineficiência estatal, no uso de recurso público e a mentalidade coletiva, tá? A mesma introdução que eu uso para várias coisas, só mudei aqui, ó. Só usei mobilidade urbana, só mudei essa parte. E aqui existe uma outra introdução específica para a mobilidade urbana, que eu estou usando a lei da mobilidade urbana, tá? Apesar do Brasil ter promulgado a Lei 12.587 em 2012, que estabelece, aí você tem que explicar o que é a lei, porque senão ninguém vai saber, né? As diretrizes das políticas nacionais de mobilidade urbana, essa questão ainda representa um dos maiores desafios da atualidade. Lembra que o tema é desafio? Eu usei aqui, ó, desafios da atualidade. Nesse sentido, é necessário reverter a ineficiência do Estado, o uso de... Mesma coisa, tá? Só mudei aqui o repertório sociocultural. Ao invés de falar de economia ou da Constituição, eu estou usando a lei específica. Isso aqui é o melhor dos mundos, né? Se cair um tema que você souber a lei que trata do tema, o repertório sociocultural fica perfeito aqui. Mas é difícil a gente ficar decorando várias coisas que a gente não sabe o que vai cair. Por isso que a gente decora um repertório que sirva para várias coisas, né? Outra opção aqui de introdução é avanços promovidos pelo crescimento políticas sociais, né? Também a gente usa isso. A problemática ainda persiste para a qualidade de vida, né? Logo é crucial que o Estado atue de modo mais assertivo. Bom, como eu poderia colocar dois motivos, né, que o Estado não atua? Você pode dizer que ele não investe em infraestrutura, aí você pode dizer quais as infraestruturas aqui, de massa, né? Porque assim, quando você não tem trem, você acaba usando o carro. E usar o carro faz com que fique congestionado. E quando está congestionado, a mobilidade urbana se perde. Você não tem mobilidade. Você fica parado ali, atravancado ali no engarrafamento. Por que as pessoas usam o carro? Porque o carro é mais confortável, né? Só que prejudica a mobilidade urbana, além do carro ser mais prejudicial ao meio ambiente. Então, usar carro direto e normalmente com uma pessoa só é prejudicial, é um problema sério para a mobilidade urbana. Então, o ideal é você usar o trem, que vai mais gente, né? Metrô, barca, e as ciclovias, porque você não usa o carro, né? Você tá usando para a sua saúde e você não gasta, né, com combustível e você não polui, tá? Outra coisa que você poderia dizer é que ele não fiscaliza as empresas que prestam serviços nesses modais existentes. Modal é tipo de locomoção, tá? Trem é um modal, metrô é um modal, barca é um modal, ciclismo bicicleta é um modal, tá?
Outra coisa que você pode falar também, que é importante, é que o Estado, ele não, vou até incluir aqui para vocês verem, ele não, vou botar aqui, ele não conscientiza as pessoas, tá? Consegui escrever aqui. Ele não conscientiza as pessoas, tá? Então, quando você tem um Estado que não, as pessoas não entendem, né? Conscientizam a população sobre a necessidade de uso de transporte menos poluente, por exemplo, tá? Ou não conscientiza, você pode também colocar, além disso, você pode dizer que, foi lá para baixo, você pode dizer também que ele não conscientiza a população ou então que ele não conscientiza sobre a necessidade de uso, ou não conscientiza sobre a necessidade de compartilhar o automóvel, tá? Ou então, ao invés de compartilhar a necessidade sobre o problema do uso do automóvel de forma individual, tá? Sem dar carona, né? De forma individual. Tá? Você poderia também usar esse argumento aqui, dizer que a população ela é individualista. Ela pega o carro, né, e sai sozinha, ao invés de dar carona. Você vê vários carros aí que você só tem uma pessoa dirigindo. Tá? Bom, e aí como é que a gente poderia fazer o desenvolvimento, né? A gente vai usar também aqueles padrões, tá? Destacar o problema da mobilidade nas cidades, aí mudei aqui, ao invés de urbana, botei cidade. Penaliza aqueles que residem distante dos centros de serviço, trabalho e lazer. Esse foi o meu argumento que eu usei lá de morar longe, né? Aqui eu estou dizendo, ó, é importante destacar que a mobilidade nas cidades, que o problema da mobilidade penaliza aqueles que residem distante dos centros de serviço, trabalho e lazer, tá? Aí eu vou explicar. À vista disso, é pertinente refletir. Eu venho com Ariano Suassuna aqui, né? O mesmo argumento que eu uso sempre, tá? Daqui para cá é tudo igual. Aí eu venho, ó, essa realidade se manifesta de forma marcante, também igual, né? Na problemática do quê? Mobilidade urbana. Onde apenas aqueles que têm o privilégio, a mesma coisa, né? De se locomover rapidamente, com qualidade, entre os eixos da cidade, né? Vários locais, né? Eixos, as várias pontas, e suas residências. Ó, essa realidade se manifesta de forma marcante na problemática da mobilidade urbana, onde apenas alguns têm o privilégio de se locomover rapidamente e com qualidade entre os eixos da cidade e suas residências. Enquanto isso, a maioria enfrenta desconforto e deslocamentos que consomem horas em transportes coletivos superlotados e sucateados, tá? Então, estou falando que é um problema porque apenas alguns têm o privilégio de se locomover, outros não, tá? Aí, eu estou dando um contraste aqui. Eu não botei fechamento, porque ia ficar muito grande, tá? Ou então, ó, é importante destacar que o problema da mobilidade nas cidades reflete a desigualdade social na sociedade brasileira. Lembra lá, desigualdade social? É um outro argumento também que a gente poderia usar lá no argumento, tá? Aí você vem, continua aqui. Então, ao invés de dizer que o problema penaliza quem mora distante, você podia dizer direto que é um problema de desigualdade social. E aí, finalizando, se você usar o Suassuna, se der a tua letra der, você pode terminar assim, ó. Necessita oferecer a todos os cidadãos, sem exceção, um sistema de transporte mais eficiente que possa diminuir a desigualdade social criticada por Suassuna. Isso é se couber, tá?
Bom, aí a gente vai para um outro, né? Um outro tipo de parágrafo, tá? Pode ser primeiramente ou posteriormente. Aí eu estou falando da incapacidade, a mesma coisa. Aí eu estou explicando, ó, essa deficiência decorre da negligência no investimento nesse setor, uma vez que os recursos financeiros são majoritariamente, ou seja, a maior parte são alocados apenas para a manutenção dos modais existentes, ou seja, só faz manutenção do ônibus quando faz, né? Que a gente vê aqui, por exemplo, em Campo Grande, que é uma porcaria os ônibus, né? Barata, enferrujado, vive escangalhando, né? Quando tem, que tem muitos lugares que não tem nem ônibus tem, né? Não tem van, não tem nada. Por exemplo, ali onde vocês estudam tem, mas quando vocês estudavam lá no Teodoro não tinha, né? Bom, em vez de serem direcionados para a expansão das linhas de trem, metrô, barcas e ciclovias. Então, eu estou falando que ao invés de investir para manter os que já existem, esse investimento deveria ser feito o quê? Para expandir as linhas, né, de metrô, trem, metrô, barca e ciclovia. Por quê? Que representam meios de transporte coletivo melhores e mais sustentáveis. Então, aqui eu estou explicando por que o Estado é negligente em relação à negligência aqui do investimento, né? Aí eu venho aqui, ó, nesse cenário, sistema metroviário de Paris, aí é um repertório, serve como exemplo de como investimento maciço em metrô pode ser altamente benéfico para a população. Lá, diferente da realidade da maioria das cidades brasileiras, existem 14 linhas de metrô distribuídas de forma eficiente, que possibilita o deslocamento rápido e confortável da população para qualquer parte da cidade francesa, tá? Então, eu aqui, ó, peguei um exemplo, que isso aí vocês podem usar, e a maioria não vai colocar isso, né? Vocês vão usar um repertório aqui do conhecimento vocês de mundo, tá? Não é de nenhum escritor, mas é de uma cidade que o sistema de metrô funciona maravilhosamente bem. E aí vocês podem fazer o contrário também, tá? Vocês podem botar aqui, ó, vir aqui, ó. Aqui, ó. Nesse cenário, o sistema metroviário, né, o sistema de transporte do Rio de Janeiro, uma das mais importantes cidades brasileiras. Aí você aqui podia botar o sistema, ao invés de sistema de transporte, sistema metroviário, tá? Botei sistema de transporte, é melhor metroviário. Uma das mais importantes cidades brasileiras serve como exemplo de como a escassez de investimento em transporte público pode ser altamente prejudicial à população. Aqui eu estou falando, que mostra como é benéfico. Aqui eu estou falando o contrário. Ó. Lá no Rio de Janeiro, né, porque a gente não pode se colocar no lugar, por isso que eu não estou falando que é aqui, né, como se eu não estivesse no Rio, lá as linhas de trens e tal, estão sucateadas, funcionam com superlotação e não atendem adequadamente toda a população carioca, tá? Então, assim, eu inverti, né? Que eu estou falando mal e aqui eu estou dando uma comparação, tá? Aqui você poderia botar diferente de Paris, né? Fazer o contraste. Outra forma de você colocar isso seria, ó, nesse cenário, pode-se observar a falta de investimento em transporte de massa. Como a falta de investimento em transporte de massa prejudica a população através da comparação de duas importantes cidades mundiais, Paris e Rio de Janeiro. Enquanto a primeira possui 14 linhas de metrô, quem é a primeira? Paris, distribuída de forma eficiente, que possibilita o deslocamento rápido e confortável da sua população, a segunda, quem é? Rio de Janeiro, conta com apenas 2 linhas sucateadas, que funcionam superlotadas e atendem apenas uma parcela dos cariocas. Então, aqui, ó, você comparou as duas, tá? Paris e Rio de Janeiro. Ok? Bem, aí a gente vai ver aqui, ó, outra forma. Aqui eu estou usando, falando do uso da bicicleta, tá? A escassez, porque além de outro mais sustentável, estou falando da bicicleta, se vocês quiserem colocar. Aí eu venho falando que está sucateada, tá? Aí eu venho falando das pessoas. Ó. Parte da população, principalmente as de menor poder aquisitivo, são obrigados a passar horas em transportes ineficientes e degradantes. Se você quiser falar disso aqui, tá? Aí eu venho e faço aqui um repertório. Assim, é importante que o governo invista em forma de locomoção urbana de maior qualidade para que a população tenha mais tempo disponível ao lazer e à família. Eu estou falando que um problema da mobilidade
ela não proporciona condições adequadas, né? O Estado não proporciona. E aí ele fala que investimento, e eu digo que a população com menor renda, ela sofre, né? Eu falo por que ela sofre, ó. Porque ela fica muito tempo lá no trem e esse tempo que ela podia estar se divertindo com a família, ela não está. Aí eu falo, ó, direito estabelecido na Constituição Federal, que tem sido negado pelo Estado. Tá? Então, aqui eu coloquei o repertório lá no final. Tá? Eu exemplifiquei aqui e coloquei o repertório no final. Tá? Ou então, vem, ó, desse modo, o governo deve ter mais eficiência nos investimentos voltados à mobilidade urbana e, assim, garantir o direito constitucional de ir e vir aos cidadãos sem qualquer distinção. Aí você não teria aqui o repertório, tá? Só teria aqui, ó. Ou aqui você pode garantir o que está estabelecido na Constituição Federal de 98, né? Que aí você traz o repertório aqui, tá? Bem, outra forma da gente fazer isso, eu trouxe aqui o Gilberto de Mestai, tá? Eu não vou ler aqui para a gente passar, só para você ver como é que se encaixa aqui. Eu falo que eu trago aqui o repertório e falo aqui, ó, por quê? Isso por quê, né? Eu explico aqui, ó. Isso porque a teoria do direito de ir e vir, a gente tem isso aí estabelecido na Constituição, contradiz a realidade do quê? Dos ônibus, dos metrôs, do trens e barco, que superlotado e sucateado, disponível à população brasileira, especialmente para aquele menos favorecido financeiramente, igual o Gilberto de Mestai fala ali, tá? Então, a gente consegue encaixar aqui o Gilberto também, tá? Parem o vídeo, leiam, entendam, aí qualquer coisa me pergunta. Eu estou passando rápido para a gente conseguir falar tudo aqui. Bom, uma outra forma, eu trouxe um novo aqui para você, aí é específico de mobilidade urbana, que é o governo de Juscelino Kubitschek, tá? O presidente Juscelino Kubitschek, que fundou Brasília, foi em 1950. Estou trazendo um repertório histórico, tá? Aí eu venho falando o quê? É importante destacar que as decisões governamentais do passado, aí você teria que ter botado isso lá no argumento, né? Contribuem para a atual situação do problema de mobilidade nas cidades. Isso aqui você pode usar também para outros temas, tá? Porque governos do passado sempre interferem no presente, né? Aqui, no caso, o que o Juscelino fez? Vocês já estudaram isso, né? Ele priorizou a construção de quê? De estradas e o uso de quê? Transporte individual, que era o carro. E aí o que ele fez isso? Ele criou uma cultura que associa progresso à posse de veículos particulares do carro, tá? Quanto mais carro, pior, né? Assim, com esse legado histórico, que você deveria ter colocado lá na introdução, né, como argumento, e sem priorizar investimentos constantes em transporte público de massa mais eficiente, como trem, metrô e barca, a realidade contemporânea, a realidade atual, é caracterizada por cidades marcadas pela excessiva utilização e dependência do automóvel e ônibus, modais menos eficientes de locomoção. Então, por que é um problema? Porque Juscelino, lá em 50, criou Brasília, criou um montão de estrada, falou que as pessoas tinham que comprar carro, veio a questão do açúcar, né? Aí deu incentivo, todo mundo... isso aqui vai até hoje, né? Todo mundo acha que ter carro é status, né? Mas as pessoas usam carro também porque é mais confortável, tá? Além de ser o status. E aí eu trouxe também para vocês, se vocês quiserem usar uma outra coisa, sem botar aí o Juscelino, né? Falando também das vias públicas, tá? Você pode usar a saturação do sistema de transporte ou crescente congestão das vias públicas. Eu trouxe aqui uma outra falando do padrão cultural, tá? Que valoriza a posse do automóvel como símbolo do Estado. Aí eu falo de status, né? É a falta de incentivo para o uso de transporte público e a ausência de uma consciência coletiva, tá? Isso aqui eu usei comportamento individualista para argumento, tá? Eu estou explicando aqui sobre os impactos dessa predileção. A sociedade também é responsável pelo grave problema da mobilidade. Então, eu estou explicando aqui, se vocês quiserem botar
individualismo que eu falei que encaixa em tudo quanto é tema, né? E aí, aqui eu não fiz repertório sociocultural, aqui eu trouxe um para você encaixar. Aí você poderia botar, ó, nesse contexto, o comportamento consumista, né? Consumismo, lembra aqui, ó? Confirma o pensamento do sociólogo Karl Marx sobre o fetichismo da mercadoria. Por que eu trouxe isso? Qualquer coisa que sobre consumismo, você pode usar esse repertório aqui, tá? Sobre o fetichismo da mercadoria, o qual demonstra como os consumidores adquirem produtos pelo que eles representam, seu status, né? Vocês podem botar direto seu status ou representam, entre aspas, o status. E não pelo que realmente são. Então, as pessoas consomem à toa, né? Aí anda de carro, aí causa problema na mobilidade urbana. É um repertório que vocês poderiam usar, tá? E podem usar para outros temas também que falam sobre isso. E aqui eu vim com a conclusão, tá? Eu vou usar aqui o Ministério da Educação, né? O nosso agente deve implementar nossa ação, projeto, aí mesma coisa lá, ó, cidade para todos. Aí eu venho aqui, ó, mesma coisa daquilo que a gente sempre colocou, tá? Vocês leem aí, vocês vão ver que eu estou usando a mesma coisa. Aqui também, ó, essa mudei só um pouco aqui, tá? Finalzinho, dá uma olhada aí também, mesma coisa. E aqui eu diminui bastante, tá? Botei bem menos coisa, ó. Deve criar com especialistas por meio de tal modo aqui, ó. Tem finalidade, tá? Vocês vão ver que eu sempre, ó, ministério deve por meio com especialistas, é o detalhamento, bem pequenininha, tá? Isso aqui você encurtou, mas tem todos os elementos, tem o agente, tem a ação, tem o modo, tem o detalhamento e tem a finalidade. E a finalidade é o quê? Aumentar o investimento e sensibilizar a sociedade. Eu matei as duas coisas, os meus dois argumentos aqui, os dois problemas. E é uma conclusão bem pequenininha, tá vendo? Mas você vai ganhar os 200 pontos. Outra aqui, ó, eu usei um pouquinho maior também, mas bem parecida, tá? Eu botei que o governo, por meio de políticas públicas, promover investimento em infraestrutura. Simultaneamente, né, junto com isso, a sociedade deve abordar práticas de compartilhamento de transporte individual para criar uma rede de solidariedade. Essas ações têm como finalidade, superar o desafio da mobilidade urbana, através do combate, ó, à negligência estatal e fomento de uma cultura coletiva em detrimento do individualismo. Então, aqui eu teria usado como argumento, problema da mobilidade é o Estado, né, a negligência e a cultura individualista. Tá? Então, uma conclusão para esses dois aqui, ok? Bem, eu falei bem rápido, né? Porque eu acho que vocês agora já têm entendimento do que eu estou falando, o que é uma introdução, desenvolvimento, conclusão, não preciso ficar passando ponto por ponto, qualquer coisa vocês perguntem lá, tá? Espero que vocês tenham ajudado vocês. Tá chegando aí a prova, tá? Muito pouco tempo. Então vamos lá, vamos estudar e vamos praticar, ok? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Beijo.